Ok, muito boa noite, muito obrigado pela presença de cada um dos senhores e também de cada uma das senhoras. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. A Câmara Municipal de São Carlos os recebe de braços abertos nesta noite que presta justa homenagem ao contabilista do ano, Rui Celso Guimarães. Eu convido, portanto, o presidente desta casa para assumir a presidência dos trabalhos desta noite, o vereador Júlio César. Para a mesa de honra também convido Valcinir Bragato, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, representando o prefeito Ayrton Garcia. Doutor Carlos Roberto Cavalaro, presidente da ACOSC. Convido também Dr. Sebastião Cavalaro, diretor da ACOSC, Associação dos Contabilistas de São Carlos. Nosso convite também para João Batti, presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo. Luiz Carlos Bacchini, diretor junto ao SESCOM, São Paulo, representando o presidente Márcio Shimamoto. Professor Dr. Sérgio Paulo Campana, prefeito do campus USP São Carlos. Jorge Luiz Micheletti, delegado regional de São Carlos, junto ao Conselho Regional de Contabilidade. E Luiz Cláudio Granados, diretor do Instituto Brasileiro de Contadores. Solicito uma especial atenção para o momento a seguir e peço a gentileza à vereadora Laíde das Graças Simões para que acompanhe até o seu lugar de honra neste plenário o homenageado desta noite, o contabilista do ano de 2018, Rui Celso Guimarães. Aproveitamos ainda para registrar, agradecer as presenças, doutor Antônio Carlos Stefani, terceiro secretário junto à Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, Aquiles Canazzi, vice-prefeito da USP São Carlos, Orlando Bonifácio Martins, administrador da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Eduardo Bonifácio Martins, presidente do Sindicato dos Contabilistas da cidade de Araraquara. O vereador Robertinho Mori, impossibilidade de comparecer, deseja a todos uma efusiva sessão em cumprimento em especial homenageado desta noite. Eu peço para que na sequência todos fiquem em posição de respeito para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro e depois o hino a São Carlos.
vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para os negras estrelado. Perdido verde louro desta frábula, paz no futuro e glória no passado. Nas sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção. Tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração. E caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, de amar e servir o Brasil, Brasil. Com a palavra, o presidente desta casa, o vereador Júlio César. Senhoras e senhores, muito boa noite. Essa casa fica muito feliz em receber a todos. Quero aproveitar e desejar uma boa noite especial para quem em casa nos vê e nos acompanha, uma vez que nós transmitimos ao vivo a nossa sessão solene para toda a cidade de São Carlos. E eu sempre digo que toda a sessão a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Porque nós vamos conhecer um pouquinho do homenageado, da tua história, né? Isso é importante para a gente identificar e ter mais carinho ainda e saber da importância dessa homenagem, que a Câmara faz com o maior prazer, porque é uma oportunidade de fazer essa homenagem em vida, né? Isso acho que reflete bem o nosso pensamento. Eu quero agradecer aqui o Valcinir Bragato, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, representando o prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, Dr. Carlos Roberto Cavalaro, presidente da COSC, Dr. Sebastião Cavalaro,
é também diretor da COS, representando o Sindicato dos Contabilistas de São Carlos, Luiz Carlos Bacchini, também o João Bach, que é presidente também da federação, o professor Dr. Sérgio Paulo Campana, prefeito do campo da USP de São Carlos, o senhor Jorge Luiz Micheletti, delegado regional de São Carlos, do Conselho Regional de Contabilidade, também Luiz Cláudio Gaona Granados, diretor do Instituto Brasileiro de Contadores, e homenageado contabilista do ano, Rui Celso Guimarães. Eu queria declarar e dizer da satisfação e declarar aberta a sessão, e nós estamos iniciando a sessão, para quem está em casa nos acompanhando, para a cerimônia de entrega do troféu Stanislau Kruzinski, ao senhor Rui Celso Guimarães, eleito com muito merecimento contabilista do ano de 2018. Feito esse registro, eu queria agradecer a presença sempre ilustre da nossa querida vereadora Laide, que todas as sessões solenes, eu vou dizer que é a vereadora que está presente em 100% das sessões solenes. É uma honra para o nosso legislativo, mas que servisse de exemplo para os demais vereadores. E, nesse momento, eu convido a própria vereadora para ser a oradora oficial dessa noite e dizer, em nome do legislativo, o carinho que nós temos com essa classe tão querida que está aqui essa noite. Vereadora, muito boa noite. Boa noite, vereador Júlio César, presidente desta casa, a todos os componentes da mesa, já citados pelo protocolo, Bragato, representando o prefeito, Rui, homenageado desta noite, a todos os senhores e senhoras, muito boa noite, familiares presentes. Esta é uma ocasião especial para esta Casa de Leis, que tem a honra de oficializar nesta solenidade a entrega do título de contabilista do ano de 2018 a um expoente dessa profissão em nossa cidade, Rui Celso Guimarães, legítimo representante desta conceituada categoria profissional. Em nome da comunidade são carlense, eu estendo a minha calorosa saudação a todos os contabilistas cuja atuação é pautada na ética, seriedade, eficiência e dedicação na realização de seu trabalho. Com muita justiça e merecimento, Rui Celso recebe o prêmio Stanislau Kruzinski, cujo patrono foi um homem à frente de seu tempo que edificou as bases da moderna contabilidade e abriu novos caminhos para esta ciência tão essencial ao progresso. São Carlos se orgulha de ter recebido Kruzinski, assim como também se orgulha de contar ao longo da história com o trabalho de profissionais profundamente dedicados a essa profissão fundamental para todos os setores e utilizada para atender às necessidades empresariais e sociais. Como profissional qualificado para estar acompanhando a contabilidade, o contabilista tem importância cada vez maior nos processos de decisão. Seja no setor privado, seja na área pública, com sua dedicação e entusiasmo, os contadores realçam o elevado prestígio de uma categoria marcadamente compromissada com a verdade. Assim, é que despontam a cada ano profissionais que são autênticos símbolos desse ideal, como Rui Carlos Guimarães, contabilista de destaque tanto no setor privado como na área pública. O histórico de vida, a formação e a trajetória profissional de nosso homenageado o revelam permanentemente compromissado em fazer o melhor e, de maneira íntegra, colocar seu talento a serviço da sociedade. Rui Celso Guimarães é são carlense, nascido em 8 de junho de 1954, filho do saudoso Rui Guimarães e de Grace dos Santos Guimarães. Casado com Érica Lemes de Aquino, é pai de 6 filhos: Mariana, Daniel, Henrique, Isabela, Felipe e Ana Luísa, que deve ser essa de cor-de-rosa.
Rui fez o curso primário no Grupo Escolar Eugênio Franco, o curso preparatório no Colégio Diocesano, o ginasial no Colégio Jesuíno de Arruda e o segundo grau no Colégio Diocesano São Carlos. Formou-se bacharel em Ciências Contábeis no ano de 1983 pelo Centro de Ensino Superior de São Carlos. Em 2007, alcançou a pós-graduação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como especialista em Gestão e Tecnologias da Qualidade. O seu início no mercado de trabalho se deu na juventude, quando foi aprendiz de auxiliar de escrita fiscal no escritório contábil Irineu Couto. Em seguida, trabalhou como auxiliar de escritório na Indústria e Comércio Cardinale, nos anos 70 e 1971, e, posteriormente, na função de operador contábil de auditoria na Malharia Azuri, na Sociedade Intercontinental de Compressores Herméticos, SICOM, e na Engenharia e Comércio Bandeirantes Limitada. Foi sócio na Orpec, escritório de contabilidade, nos anos de 1978 e 1979, e depois analista contábil na empresa Estofados Pérola Limitada. Entre 1980 e 83, atuou em assessoria contábil no escritório União de Ibaté, escritório contábil Simão, Chaparral Comércio e Transporte de Madeiras Limitada, Rei, Renome Empreendimentos Imobiliários Limitada. Nos anos seguintes, foi contador na Gioia Transportes e Serviços Rurais e na Salina Serviços e Transportes Limitada. Em 1988, atuou como analista contábil na S Máquinas e Acessórios, Indústria e Comércio Limitada. No dia 19 de dezembro de 1988, foi admitido na função de técnico contábil na Prefeitura do campus de São Carlos da Universidade de São Paulo. Em 1º de julho do ano seguinte, ocupou a função de contador, sendo designado em 15 de fevereiro de 1991 para a função de diretor da Divisão Administrativa Financeira e Contábil. Em 2 de maio de 2011, foi designado para a função de assistente técnico de direção junto ao gabinete do prefeito do campus até a presente data. Profissional sempre atualizado e de elevado conceito na categoria, Rui Carlos Guimarães participou de inúmeros cursos, palestras, seminários e convenções realizadas em nível local, estadual e nacional. Desde 1974, participou de mais de 5 dezenas de eventos em sua área, tendo também atuado em diversas comissões e grupos de trabalho na Universidade de São Paulo. Entre as atividades se incluem licitação, seleção de pessoal, avaliação de desempenho, avaliação de bens permanentes, sindicância, gestão da qualidade e leilões de veículos. Ainda no âmbito da universidade, integrou a GEFIM, Comissão de Gestão Financeira e de Materiais da USP, no período de 1998 a 2014. No campo associativo, ministrou o curso prático de contabilidade na ACOSC, entidade da qual é consultor contábil, sempre buscando inovações da contabilidade e frequentando cursos, seminários e convenções, colocando seus conhecimentos sempre à disposição das entidades classistas. Sua eleição como contabilista do ano 2018 foi efetivada em Assembleia Geral Extraordinária da ACOSC, premiando sua competência e elevado conceito que construiu ao longo da carreira. O troféu Stanislau Knuzinski, que hoje recebe,
representa o coroamento de seu trabalho e o reconhecimento à sua conduta exemplar na sociedade. Ao mesmo tempo, reafirma o merecimento dos diplomas de consagração pública e de honra do mérito, que o distingue como profissional símbolo de toda uma respeitável classe. Vale dizer que Rui se preocupou sempre em aprimorar e difundir seus conhecimentos em sua área de atuação, sendo, portanto, um contabilista de trajetória inspiradora para quem inicia-se na profissão nos dias atuais. Os profissionais da contabilidade atuantes em São Carlos dão suporte seguro e eficiente ao desenvolvimento da economia do município e região. A todo instante, oferecem mostras do seu preparo quanto à evolução dinâmica da tecnologia nos dias atuais. Decididamente, não poupam esforços na busca de novos conhecimentos técnicos, no sentido de colaborar com o desenvolvimento social. Este é o papel de cidadãos responsáveis e que, pelo seu trabalho, merecem de todos nós o respeito e um profundo agradecimento. Teve razão o conceituado jornalista Luiz Nassif quando declarou que a profissão contábil sempre foi e sempre será o esteio de uma economia forte. Somente ao profissional da contabilidade são dadas as ferramentas que dão transparência aos números. E hoje, principalmente no mercado globalizado e competitivo, a figura desse profissional é imprescindível. Ao parabenizar o Rui e estender meus cumprimentos a seus familiares, quero destacar o alto significado desta homenagem, que põe em evidência a capacidade de renovação e adaptação aos novos tempos. Esta é a lição que cada um dos contabilistas nos oferece no dia a dia. Por tudo isso, eu agradeço a oportunidade de saudar a todos e trazer o melhor incentivo para que continuem a ser exemplo de trabalho e de muita seriedade para construir uma sociedade melhor, mais justa e mais desenvolvida. O Brasil que buscamos é um país onde possam prevalecer a honestidade, a democracia e o trabalho para produzir as transformações tão necessárias no rumo do progresso e do desenvolvimento. Recebam meus sinceros parabéns e que Deus sempre os ilumine em sua caminhada. Parabéns a todos, muito obrigada pela atenção, uma boa noite. Neste momento, o contabilista Dr. Carlos Roberto Cavalaro, presidente da ACOSC, saudará o contabilista do ano de 2018. Para iniciar, gostaria de pedir as bênçãos do nosso arquiteto do universo, Deus. Senhor presidente dessa casa, vereador Júlio César. Senhor prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, nesse ato representado pelo vereador licenciado Valcenir Bragato, atual secretário municipal de Trabalho e Renda. Vereadora Laíde das Graças Simões, mais uma vez, oradora oficial. Jorge Luiz Micheletti, delegado do CRC local, e representando a presidente do Estado de São Paulo, Márcia Ruiz Alcazar. Sebastião Cavalaro, diretor do sindicato. Adilson Brigano, tesoureiro da ACOSC do sindicato. Márcio Massal Sinomoto, presidente do SESCOM, neste ato representado pelo Bacchini.
João Bassi, eterno presidente e ex-presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, sempre presente aqui nos nossos eventos. Luiz Cláudio Gaona Granados, diretor do Ibracom. Sérgio Paulo Campana Filho, prefeito do campus da USP. Meu amigo, meu irmão, Rui Celso Guimarães, contabilista do ano de 2018, agraciado com o prêmio Stanislaus Kruzinski. Érica Lemes de Aquino, esposa do nosso contabilista do ano, sem dúvida nenhuma foi e é seu anjo da guarda. Nos momentos mais difíceis na sua vida, quando jamais imaginava que Deus enviaria um anjo para protegê-lo, enviou a Érica. Aos filhos do nosso contabilista do ano, Mariana, Daniel, Henrique, Isabela, e os 2 últimos anjinhos, Felipe e Ana Luísa. Aninha, né, Aninha? Agradecimentos à sua mamãe, Dona Graça dos Santos Guimarães, eis a razão de sua existência, em memória do papai Rui Guimarães, que com certeza, de onde estiver, está muito contente com a Laura hoje entregue, que vai receber daqui a pouco o seu filho, Rui Celso. Agradecimentos a Ana Lúcia Alves de Lima. Em seu nome, saúdo todos os funcionários dessa casa. Em nome do presidente e vereador Júlio César e da vereadora Laíde das Graças Simões, saúdo todos os demais vereadores dessa casa. Obrigado mais uma vez pela dedicação e empenho na organização de tão brilhante sessão solene. Demais autoridades presentes e ou representadas já nominadas pelo protocolo desta casa. Agradecimento mais uma vez ao Dagoberto Rosa pelo trabalho sempre consistente, árduo. Agradecimentos à vereadora Laíde pelas amáveis palavras dirigidas ao nosso contabilista do ano, Rui Celso Guimarães. Aliás, a Laíde já foi integrada à classe contabilista, pois todos os anos nos contempla com seu brilhantismo e douta sabedoria, com belíssimos discursos dignos de uma tribuna. Laíde já faz parte da história contabilista, já passou a fazer parte de nosso acervo, juntamente com Kruzinski e Carlos de Carvalho. Está integrada. E emoldurada. Digníssimo Mário Aparecido Chabariberi, em memória. Foi laureado contabilista do ano em 93, o 16º contabilista. Se estivesse vivo esse ano, completaria 25 anos do prêmio Stanislaus Kruzinski, Bolas de Prata, estaria recebendo o troféu Stanislaus Kruzinski Série Prata. Com muita tristeza, lembramos em memória do nosso diretor que nos deixou nessa semana, mais precisamente na terça-feira, dia 23, Carlos Honório Martins de Oliveira, Carlinhos do Escritório Mármore, que já deixa muitas saudades, cuja memória jamais vamos deixar de reverenciar, pois tratou-se em vida do mais importante contabilista de nossa cidade. Já teve durante mais de 2 décadas, à frente da ACOSC, sempre empunhando as lutas em prol da classe. Em 2012, com a apresentação da área de lazer, denominada Recanto dos Contabilistas, em vida, Carlinhos Mármore recebeu a homenagem, tornando-se patrono do recanto, vindo denominar-se Recanto Carlos Honório Martins de Oliveira. Com inauguração, entrega parcial à classe contabilista de nossa cidade, deverá estar presente a Idalina Martins Oian de Oliveira, também contabilista, esposa e viúva do Carlinhos, bem como seus filhos, Alexandre e Marcelo, que são responsáveis por tocar o Escritório Mármore. Rui Celso Guimarães, muito digno contabilista do ano. Recebe nessa noite festiva a laurea máxima da classe contabilista de São Carlos, o troféu Stanislaus Kruzinski. Portanto, é o 41º
contabilista eleito de 1978 a 2018. A Lei Municipal 776377, que criou o Prêmio Kruzinski, foi de autoria do então vereador Vadinho de Guzzi, em memória, falecido, e alterada pela Lei 9.109/84 do então vereador Ademir de Oliveira. O livro que narra a trajetória de Stanislaus Kruzinski foi escrito pelo contador José Mancini, em memória também. Destaco que São Carlos é tido como o berço da contabilidade em nosso país, graças ao trabalho do contabilista Carlos Honório Martins de Oliveira, Carlinhos Marmon, foi possível realizar o sonho de José Mancini, propiciando condições para escrever o livro que narra a trajetória de Stanislaus, do engenheiro polonês Stanislaus Kruzinski. Em 1978, com a eleição do primeiro contabilista do ano, José Carlos Arthur, na época contador da Faber-Castell, propiciou condições de impressão do livro que traz a narrativa da vida profissional de Stanislaus Kruzinski. A COSC foi fundada em 11/11/46 por José Bota e seus abnegados. Nos idos de 1969-69, surgia nova liderança que assumiu a nossa associação, vindo a ter o nome fantasia de ACOSC, onde surgiu a figura e liderança do contabilista Carlos Honório Martins de Oliveira. Mais uma vez, estamos presentes nesta Casa de Leis, histórico edifício Euclides da Cunha, para laurear, nessa noite especial, o contabilista do ano de 2018, nosso querido Rui Celso Guimarães, contador concursado em 1988, portanto, há 30 anos na USP, atualmente dotado pela Prefeitura do campus, exercendo as funções de assistente técnico de direção. Contabilistas, o seu dia é especial, porque você é especial. Inclua em nossos cumprimentos a contabilista de mérito, Laíde das Graças Simões. Parabéns a todos os profissionais da contabilidade, em especial saúdo toda a classe contabilista de São Carlos e região, através do nosso vitorioso contabilista do ano, Rui Celso Guimarães. Em memória, Carlos Honório Martins de Oliveira e de Mária Aparecida Chamaribelli. Não poderia jamais deixar de encerrar sem antes agradecer nosso trabalho voluntário exercido na COSC há 33 anos, sendo 2 anos, 85 e 86, na gestão do então presidente Wagner Luzzi. E 31 anos de nossa gestão, agradecendo a Elisângela na presidência, agradecendo a Elisângela Marcelo Pereira, funcionários da COSC. Em nome do diretor Sebastião Cavalaro, saúdo toda a minha diretoria administrativa e todos os colaboradores que, de maneira ímpar, colaboraram para o sucesso de nossa administração. Gestão que não é minha, sim de todos que pudemos chegar até aqui e encerrar esse ciclo com chave de ouro. Segredo do sucesso é que somos uma família. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Em nome do Sindicato dos Contabilistas de São Carlos, Dr. Sebastião Cavalaro. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Júlio César. Demais autoridades presentes, nomeadas pelo protocolo. Rui Celso Guimarães, contabilista do ano de 2018. É uma grande alegria participar dessa sessão solene que homenageia o contabilista Rui Celso Guimarães. Rui, esse prêmio representa o reconhecimento da classe contabilista pelo trabalho que você faz como profissional contábil. Momentos como esse são únicos, são raros. Curta esse momento. Aqui vieram seus amigos, aqui vieram seus familiares para participar e curtir com você esse momento. Nós não estamos presentes no seu dia a dia, porque as obrigações e a distância nos separam. Mas amigos como você
nós carregamos e levamos do lado esquerdo do peito. Rui, receba com alegria esse prêmio, que é a maior laurea da classe contábil de São Carlos ao profissional de nossa cidade. Rui, você é o protagonista dessa noite. Esta semana, nós perdemos um grande amigo. Mas nós não deixaremos que fique esquecido o trabalho que foi realizado por Carlos Honório Martins de Oliveira. Vale lembrar que o Carlinhos, nos idos dos anos 1970, sentiu a necessidade de unir a classe contabilista de São Carlos para estudar a reforma tributária da época. Na época, havia uma reforma tributária que precisava ser interpretada pelos contabilistas. Carlinhos formou um pequeno grupo. Ele tinha uma casa na Avenida São Carlos que ele cedeu gratuitamente para que a associação realizasse reuniões, mesa redonda e palestras na sua casa. No ano de 1977, o então vereador Neurivaldo José de Guzzi projetou e foi criada a Lei 7.763, que tinha por objetivo homenagear os contabilistas com o título Contabilista do Ano e entregar o troféu Stanislaw Kruzinski. Nos primeiros dias do ano de 1978, quando Carlinhos já preparava a programação das festividades em homenagem ao Contabilista do Ano, foi chamado por Francisco de Francisco, da Tapete São Carlos, que lhe apresentou Ceslau Lass, auditor também da Tapete São Carlos. Ceslau tinha conhecimento que José Mancini estava escrevendo um livro sobre Kruzinski e esperava uma oportunidade para publicá-lo. Carlinhos ficou muito motivado com a história de Kruzinski e, com o apoio da Associação dos Contabilistas, fez editar o livro, que ficou pronto para o dia 25 de abril de 1978, data em que foi realizada a primeira homenagem ao Contabilista do Ano, sendo eleito para receber o troféu o professor José Carlos Arthur, que recebeu o troféu em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal de São Carlos. Assim, teve início as comemorações do Contabilista do Ano, que este ano está em sua 41ª edição. São 41 anos de prêmio Stanislaw Kruzinski. Fisicamente, o Carlinhos, que fez todo esse trabalho, não pode estar presente aqui hoje, mas está presente em nossas lembranças. É preciso lembrar também que, neste ano, a Associação dos Contabilistas completa 30 anos sob a presidência do contabilista Carlos Roberto Cavallaro. Roberto sempre foi intensamente, exageradamente dedicado à associação. Aproximou, junto com Orlando Bonifácio Martins, a Associação dos Contabilistas de São Carlos, da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo e da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, trazendo grandes benefícios para a associação e grandes eventos que foram realizados em nossa cidade. No final dos anos 80 e durante os anos 90, incentivou e ajudou a implantar a informática nos escritórios de contabilidade. Nos anos 90, incentivou e ajudou os escritórios a utilizarem os programas de informática para realizarem a confecção das declarações de imposto de renda das pessoas físicas. Os programas eram adquiridos em São Paulo, onde o nosso presidente ia buscar os programas e os trazia para São Carlos para serem instalados nos escritórios. Além dos formulários contínuos, que ele também trazia de São Paulo e distribuía nos escritórios. O presidente conseguiu também o Clube de Campo dos Contabilistas, que deverá ser entregue aos associados ainda esse ano. E também a sede própria na Rua 13 de Maio. Presidente, por tudo que você já fez pelos contabilistas e pela Associação dos Contabilistas, expresso aqui a minha gratidão e a gratidão de todos os associados. Finalizando, parabenizo Rui Celso Guimarães e agradeço ao presidente por todo o seu trabalho voluntário pela classe contabilista. Obrigado a todos. Boa noite.
Com a palavra, o contabilista João Bate, ex-presidente da FECONTESP, Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Não é tudo isso não, gente, é só um pouquinho, tá? Excelentíssimo senhor Júlio César, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereadora Laide Simões, precisamos inaugurar uma foto dela lá no sindicato como contabilista honoris causa, porque ela faz pela gente, como contabilista, ela está merecendo essa honraria. Pense nisso, Cavalaro. Contador Carlos Roberto Cavalaro, presidente da Associação dos Contabilistas de São Carlos. Representante do prefeito, senhor Valcimir Bragato. Querido contabilista Rui Celso Guimarães. Em teu nome, eu cumprimento a todas as autoridades aqui nominadas pelo protocolo. Demais autoridades já nominadas, sentindo-me feliz por estar mais uma vez aqui nessa cidade de São Carlos, representando os contabilistas de São Paulo, assim como o meu colega do Ibracon, que também está representando São Paulo. Eu não vim representando a federação, mas eu sinto-me representando a federação por ser um ex-presidente. Ao meu amigo Orlando Bonifácio de Araraquara, que ajudou a constituir aqui o Sindicato dos Contabilistas de São Carlos, o meu amigo Adilson de Ribeirão Preto, que também vem homenagear, de Araraquara, desculpe, Ribeirão Preto está aqui do lado. A emoção sempre me toma conta quando eu chego a São Carlos, aí eu tenho que parar um pouquinho. Hoje o Roberto Cavalaro não me pegou de surpresa, escrevi algumas coisas. São Carlos é uma importante cidade do interior do estado de São Paulo, onde se encontra a maior fábrica de lápis da América do Sul, a Faber-Castell, que produz 1.700.000 unidades por ano. É um excelente polo cultural e universitário, com um recorde brasileiro de doutores por habitantes, sendo 1.700 por cada 130 habitantes de São Carlos. No Brasil, a média é exatamente de um doutor para cada 5.423 habitantes. Portanto, São Carlos realmente dá o exemplo em formação de doutores e por ter uma classe privilegiada. Por isso tudo, que também é o berço da contabilidade pública. Pioneirismo na América do Sul. Em 1850, São Carlos foi fundada pelo Conde de Pinhal, Antônio Carlos de Arruda Botelho. E em 1884, o coronel Paulino Carlos de Arruda Botelho contratou o engenheiro Stanislaus Kruzinski para ministrar aulas a seus filhos, e que por ser um profundo conhecedor de contabilidade e de ciências econômicas, trouxe a São Carlos o estudo da contabilidade pública. Através do seu discípulos, Carlos de Carvalho, implantou em São Carlos a primeira contabilidade pública no Brasil. Posteriormente, Carlos de Carvalho implantou a contabilidade em toda a América do Sul. Mancini imortalizou a Stanislaus Kruzinski, escrevendo o seu livro e contando a sua história. E eu tive a oportunidade de escrever em minha dissertação de mestrado, em 2002, através de um livro
que o meu Roberto Cavalaro, amigo e companheiro, me forneceu, uma boa parte da história de Stanislaus Kruzinski e da contabilidade de São Carlos. Quero aqui deixar, Rui, nosso homenageado, que hoje você recebe mais uma responsabilidade na sua vida. A responsabilidade de realmente mostrar a todos o engrandecimento dessa profissão e levar aos seus discípulos, aos seus funcionários, aos seus alunos, exatamente a grande responsabilidade que eles têm de ter a contabilidade pública e a contabilidade industrial e comercial bem elaborada, bem feita, que tanto falta hoje nos dias atuais. Essa é a minha mensagem a você. Parabéns, foi realmente uma bela de uma escolha e que espero que você continue pesquisando, escrevendo, publicando seus artigos e dando conhecimento e transferindo conhecimento aos teus discípulos, seja eles profissionais ou sejam alunos. Parabéns, parabéns, Roberto Cavalaro, por essa homenagem, pela escolha. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Jorge Luiz Micheletti, delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade de São Carlos, representando o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a presidente Márcia Ruiz Alcazar. Aí está, Jorge Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente e demais autoridades nominadas já. Rui, parabéns. Você é um grande amigo e um grande colega há mais de 40 anos nosso aqui em São Carlos. Vocês ouviram bastante falar aí do Stanislaus Kruzinski. O Bate falou alguma coisa sobre ele aí agora, mas eu vou falar um pouquinho mais, é breve também. O Stanislaus Kruzinski é um engenheiro polonês que ele foi convidado pelos antigos Arruda Botelho aqui de São Carlos, muita gente sabe, né? E para dar aula para os filhos dele. Ele, apesar de ser um engenheiro lá da Polônia, que ele veio fugido da guerra, ele entendia de contabilidade, inclusive das partidas dobradas. Partidas dobradas, para quem não sabe de computador, é onde existe um débito e existe um crédito. Então ele começou a ensinar os alunos dos botelhos e morava aqui na rua Marechal Deodoro. E mais gente começou a ter curso com ele. Inclusive o tal de Carlos de Carvalho, que o Bate também falou, que foi aluno dele. E São Carlos realmente foi a primeira cidade do Brasil a ter a contabilidade na prefeitura, a contabilidade pública, de partidas dobradas. Porque antigamente era uma relação. Ah, pagou tanto, recebeu tanto. Depois não, aí fez as contabilidades com todas as contas contábeis, né? E então, aí o Carlos de Carvalho, ele começou a divulgar isso daí. Ele começou a viajar, depois a segunda cidade foi para o Rio de Janeiro. Ele foi lá, montou também a contabilidade pública, e várias outras cidades pelo Brasil. Quer dizer, ele ficou mais famoso que o próprio professor dele. E o Stanislaus Kruzinski acabou morrendo em dia 21 de dezembro de 1924. Tem o túmulo dele aqui no cemitério, que a gente todo ano visita nessa época da homenagem ao contador do ano. E, inclusive, o nome de Carlos de Carvalho, lá no Conselho Regional de Contabilidade, que eu estou representando hoje a nossa presidente Márcia Ruiz Alcazar, lá no nosso conselho em São Paulo, tem um museu chamado Carlos de Carvalho. Então, para quem não sabia quem que é o Stanislaus Kruzinski, é um orgulho para nós sancarlenses ter esse nome e ser a primeira cidade do Brasil a ter a contabilidade das partidas dobradas. O Rui, essa semana semana passada tivemos junto num churrasco, e ele teve uma grande ideia, Rui, eu gostei muito, porque o livro sobre a vida de Stanislaus Kruzinski foi escrita por José Mancini, como o Bate acabou de falar agora. O Rui tem uma ideia de
fazer uma segunda etapa desse livro, angariar mais, fazer um compêndio das histórias de São Carlos, de muitos contadores que já passou aqui depois de Stanislaus Kruzinski, elaborar um novo livro. Inclusive eu falei, Rui, com o Riso, Fernando Riso, essa semana, e ele gostou da ideia. E ele falou que tem bastante material para isso. Eu citei seu nome e tal, e ele acho que vai entrar em contato conosco para poder elaborar esse livro aí, que você deu a ideia lá no churrasco. E demais, eu queria parabenizar todos os contadores, em nome do Rui, que representa hoje a nossa classe contábil. Parabéns, Rui, parabéns a todos os contadores, muito obrigado. Com a palavra, o contabilista Luiz Carlos Bacchini, diretor do SESCOM, representando o seu presidente Márcio Masao Shimomoto. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, Júlio César, nosso companheiro secretário, representando o prefeito Valcinir Bragato, homenageado, Rui Celso Guimarães e Carlos Roberto Cavallari, todos já citados no protocolo. É uma grande honra, né, a gente ter aqui em São Carlos, anualmente, um contabilista homenageado. E não é à toa que ele é homenageado. Alguma coisa ele fez para ser homenageado. Principalmente nessa época que nós estamos, em que a contabilidade está voltando a ser valorizada. Nós estamos deixando de ser simples preenchedores de guias. O próprio governo já está colaborando com isso, fazendo o quê? Programas para que a gente deixe de ser preenchedores de guias para voltarmos a ser contadores. E aí vem, né, como foi citado aí, Kruzinski, né? Nós estamos voltando lá, aquele tempo em que a gente tinha o amor pela contabilidade. A gente estava deixando a contabilidade de lado. A gente estava só cumprindo as necessidades que o governo nos obrigava a fazer. Então, nessa realidade, o Rui Celso, ele trabalhou muito na contabilidade. Tanto a vereadora Laine citou, né, todas as etapas que o Rui passou. Vale lembrar que nessas etapas, nós tínhamos o nosso presidente, Carlos Roberto Cavallari, há 30 anos aí. Então, nós passamos essa etapa juntos. E eu estava comentando, inclusive, com o secretário Valcinir, sobre isso, que você foi um grande colaborador da contabilidade. Você esteve sempre junto com a gente lá na associação, você esteve sempre à nossa disposição para quando a gente precisava de alguma coisa. Então, eu queria agradecer ao Roberto Cavallari, Dr. Roberto Cavallari, pela contribuição que ele tem dado por todo esse tempo junto com a gente. Nós tivemos passamos muito tempo junto, né? E parabenizar mais uma vez Rui pela homenagem. Foi muito certa a homenagem desse ano. Obrigado. Com a palavra, Luiz Cláudio Gaona Granados, diretor do Instituto Brasileiro de Auditores. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor Júlio César, como as demais autoridades aqui já nomeadas.
e ao Sr. Rui, principalmente, Sr. Rui Celso Guimarães, justa homenagem ao contabilista do ano, pelo currículo que foi falado, pelo que foi demonstrado, que foi dito a todos aqui, companheiros e amigos da cidade. O senhor é um exemplo a muitos jovens ser seguido. E um orgulho, tanto familiar quanto para a cidade de São Carlos. Muito obrigado. Eu estou breve no que foi falado. Muito obrigado. Com a palavra o prefeito do campus da USP São Carlos, professor doutor Sérgio Paulo Campana Filho. Boa noite a todos. É impossível não mencionar a enorme emoção de estar aqui nessa casa, a Casa do Povo, a casa que tem tanta história dessa cidade tão maravilhosa, né, que me acolheu. Não sou são carlense, mas constituí família aqui e tenho hoje, por circunstâncias, a honra de participar dessa cerimônia, dessa solenidade que premia uma pessoa que há pouco tempo eu conheço, mas a quem eu já admiro muito, né, que tem esse currículo maravilhoso que já foi aqui recitado, mas que eu conheço desse pouco tempo como um profissional extremamente competente. A palavra que eu tenho quando eu falo do Rui é dedicação, é lealdade, é competência, mas também é uma pessoa extremamente cordial, extremamente serena, extremamente generosa. Né? Nesse pouco tempo que a gente convive, eu estou há pouco mais de um ano na prefeitura do campus de São Carlos, lá levado que fui por indicação de um grande amigo, né, que aqui também está presente, o professor Edmundo, a quem eu sucedo na presidência, e foi através dele, por isso tenho que citar, que eu conheci o Rui. Então, tenho que agradecer, tenho a honra de agradecer em nome da prefeitura do campus, né, do professor Aquiles, do professor Fábio Guerrini, dos colegas, né, que você está vendo muitos aqui do nosso gabinete e da nossa prefeitura, representando o carinho que a gente tem por você, Rui. Não tenho dúvida que você merece, que é muito justa essa homenagem, e aproveito para agradecer a sua família, né, que nos deu o Rui e que convive assim tão harmonicamente com a gente. Parabéns, Rui, parabéns à sua família, e recebo o abraço, né, de todos os seus colegas, que aqui eu trago representando todos eles. Parabéns, boa noite. Com a palavra para o Valcinio Bragato, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, que nesta noite representa o prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira. Excelentíssimo vereador Júlio César, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, autoridades nominadas pelo protocolo, representantes das entidades voltadas, ligadas à área, vereadora Laide das Graças Simões, sempre uma vereadora muito atuante e sempre presente nas sessões, Ana Lima, que nos recebe sempre com muita atenção, preparando todas as nossas sessões solenes, familiares do nosso homenageado, pessoas aqui presentes com muita atenção, muito carinho, em especial o nosso homenageado da noite de hoje, Rui Celso Guimarães. Eu quero saudá-lo em nome do prefeito municipal, Ayrton Garcia, do Poder Executivo de São Carlos, e dizer da minha satisfação em poder estar aqui hoje, nesta noite, porque, como muito bem já foi citado pela Laide no seu discurso, se existe desenvolvimento, se existe uma cidade crescendo, com oportunidades, é porque nesta cidade existem não só as instituições, mas existem as pessoas que fazem, as pessoas que acreditam, as pessoas que se dedicam, as pessoas que se unem em prol para que se atinja os objetivos humanos e de desenvolvimento também. E nós temos a felicidade na cidade de São Carlos, como por vários motivos já aqui citados, uma cidade extremamente privilegiada,
especificamente na área da contabilidade. Por tudo que aqui já foi dito anteriormente, que eu não vou repetir, São Carlos sempre foi destaque. E sempre foi destaque exatamente naquilo que eu vinha dizendo, da atuação, do compromisso, da responsabilidade, da seriedade com que os profissionais e as pessoas atuam em prol do coletivo, em prol da dignidade, em prol do trabalho feito com seriedade. E assim que nós temos na cidade de São Carlos, sempre, a cada ano, um homenageado, sempre ilustre homenageado, com todo o merecimento. Imagino o quanto às vezes deve ser até difícil de um quadro de profissionais tão capacitados, tão comprometidos, um homenageado a cada ano, quando nós sabemos que nós temos uma pleiade de profissionais extremamente merecedores desta justa homenagem. Então, nós temos um reconhecimento especial a fazer. A cidade de São Carlos, ela não tem a pujança, o desenvolvimento, o crescimento, toda a perspectiva que tem, só pelas instituições, mas porque as pessoas fazem as instituições. O ser humano é que atua para que tudo aconteça. E aí sim que se faz a diferença. E eu gostaria de deixar aqui, Rui, o reconhecimento também pessoal, não só profissional, mas também pessoal. Porque você sempre foi uma pessoa extremamente dedicada, competente, em todas as áreas que você atua, que você procura estar sempre presente, desde a sua família, na sua área profissional, junto aos espaços coletivos, junto à comunidade, junto às instituições onde você participa. Existe uma dedicação além do profissional. Além do reconhecimento profissional, é preciso que a gente veja também o Rui ser humano, que contribui, especialmente na área do conhecimento. Porque a área do conhecimento, como outras áreas, é mão de via dupla. O Rui sempre foi extremamente dedicado na busca do conhecimento, sempre atuando e buscando se aprimorar, sempre saber mais, sempre buscar novas perspectivas, mas também na mão dupla, sempre oferecendo esse conhecimento a todos que puderam e tiveram a felicidade de compartilhar de tudo que você angariou de sabedoria nesse período todo na sua área profissional. Também a amizade é uma via de mão dupla, porque a amizade é construída com a dedicação, aonde a pessoa se coloca prontamente diante de um outro, mas também recebe do outro também esse reconhecimento pela participação humana, próxima. E essas mãos duplas que nós vivemos no dia a dia, têm nos tornado cada vez mais pessoas, seres humanos, que nós não podemos perder de vista, diante de toda a tecnologia, de todo o desenvolvimento, que nós temos que estar acompanhando e buscando cada vez mais, mas nunca perder de vista o sentimento. E eu vejo quando as pessoas falam, você se emocionando ao meu lado, porque isso é importante, essa essência humana de ter sentimento pelas pessoas, pelo que faz, amor à vida. Parabéns a você, um grande abraço da cidade de São Carlos. Muito obrigado. Neste momento, o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Valcir Bragato, que representa o prefeito Ayrton Garcia, fará a entrega do prêmio Troféu Stanislau Kruzinski ao contabilista do ano de 2018, Rui Celso Guimarães. Nós convidamos também o presidente da ACOSC, Dr. Carlos Roberto Cavalaro, para que acompanhe esta entrega. O presidente da sessão e da casa também está sendo convidado para compartilhar a entrega, por favor. Vereadora Laíde, a vereadora 100%, por favor.
Aí está, portanto, a entrega do prêmio Troféu Stanislau Kruzinski ao contabilista do ano, Rui Celso Guimarães. Além do troféu, Valcinil Bragato também fará a entrega de um cartão de prata homenageado, o qual contém os seguintes dizeres: homenagem da Prefeitura Municipal de São Carlos ao ilustre contador Rui Celso Guimarães, em reconhecimento aos anos dedicados no exercício dessa profissão. São Carlos, 26 de outubro de 2018, Juliano Cardinale, vice-prefeito, Ayrton Garcia, prefeito municipal. Na sequência, o presidente desta casa, o vereador Júlio César, fará a entrega ao contabilista do ano de uma placa a qual contém os seguintes dizeres: contabilista Rui Celso Guimarães, receba os cumprimentos deste legislativo por ter sido escolhido com muita justiça pela Associação dos Contabilistas de São Carlos, contabilista do ano 2018, recebendo da Prefeitura Municipal de São Carlos o troféu Stanislau Kruzinski, São Carlos, 26 de outubro de 2018, Júlio César, presidente. Acompanha a entrega a vereadora Laíde das Graças Simões. Neste momento, o doutor Carlos Roberto Cavallaro, presidente da ACOSC, fará a entrega ao contabilista do ano, Rui Celso Guimarães, um cartão contendo os seguintes dizeres: a Associação dos Contabilistas de São Carlos, ACOSC, fundada em 11 de 11 de 46, sente-se honrada em homenagear o senhor Rui Celso Guimarães, contabilista do ano 2018, agraciado com o prêmio Stanislau Kruzinski, 26 de outubro de 2018, Carlos Roberto Cavallaro, presidente. O contabilista Sebastião Cavallaro também entregará ao contabilista do ano um diploma de mérito. E com a intenção de eternizar esta homenagem, o doutor Carlos Roberto Cavallaro mandou emoldurar o convite desta solenidade e a vereadora Laíde das Graças Simões para esta entrega ao contabilista do ano, Rui Celso Guimarães. Aí está. Na sequência, o professor doutor Sérgio Paulo Campana Filho, prefeito do campus USP São Carlos, entregará ao homenageado Rui Celso Guimarães uma lembrança alusiva a esta data. Este ano, o doutor Carlos Roberto Cavallaro, presidente da ACOSC, está completando 30 anos à frente da associação. E para comemorar esta data e homenagear este dinâmico contabilista, doutor Roberto Cavallaro, a diretora da ACOSC, representada por Sebastião Cavallaro, entregará uma placa que traz a seguinte inscrição:
A diretoria da Associação dos Contabilistas de São Carlos cumprimenta o presidente Carlos Roberto Cavallaro pelos serviços prestados no exercício da presidência durante 30 anos. Recebo os nossos agradecimentos pelas conquistas do Recanto dos Contabilistas e de nossa sede social pela constante dedicação para a classe contabilista. Congratulamos-nos com o alcance de mais esta marca histórica. Portanto, nunca desista de lutar pelos contabilistas. Deus lhe abençoe. Sebastião Cavallaro, diretor. O contabilista Dilson Brigano, em nome de toda a diretoria da ACOSC, fará a entrega ao presidente Roberto Cavallaro de uma lembrança na data em que completa 30 anos como presidente da ACOSC. Aí está, Brigano e Cavallaro. Ana Lúcia Lima, representando a ACOSC, para a entrega de flores à senhora Érica, esposa do contabilista do ano, Rui Celso Guimarães. Ana Luísa, é isso? Ana Luísa, Érica? É? Ana Luísa, aí está. Ana Lúcia, mais uma vez, representando a ACOSC para a entrega de flores, a vereadora Laíde das Graças Simões, a vereadora 100% oradora desta solenidade. Ocupará este púlpito da Câmara Municipal de São Carlos o contabilista do ano de 2018, o senhor Rui Celso Guimarães. Boa noite a todos e obrigado pela presença de todos. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Júlio César, excelentíssimo senhor prefeito municipal Ayrton Garcia, aqui representado pelo ilustre vereador Valcinir Bragato, senhor delegado do Conselho Regional de Contabilidade de São Carlos, Jorge Luiz Micheletti, senhor presidente da ACOSC, Associação dos Contabilistas de São Carlos, Dr. Carlos Roberto Cavallaro, demais autoridades aqui presentes e já nomeadas pelo protocolo. Senhoras e senhores, nesse momento tão importante, eu não poderia deixar de prestar minhas homenagens ao nosso colega contabilista, Carlinhos Marmo, que infelizmente nos deixou essa semana. Além de uma referência profissional a todos os contabilistas de São Carlos, era considerado o pai do troféu do prêmio Stanislau Kruzinski, pois sob o seu comando e dedicação é que foi criado tão importante e significativo prêmio. Que Deus o tenha e que Deus conforte o coração de seus amigos e de seus familiares. É com muito orgulho e alegria que recebo nesta noite o prêmio Stanislau Kruzinski por ter sido eleito contabilista do ano de 2018. Agradeço aos meus colegas da Associação dos Contabilistas de São Carlos por me concederem tamanha honra, que juntará o meu nome aos demais profissionais já eternizados na história dos contabilistas de São Carlos. Quero agradecer à minha mãe, Graci dos Santos Guimarães, e ao meu falecido pai, Rui Guimarães, por terem ensinado a mim e a meus irmãos valores básicos, como honestidade, responsabilidade e respeito. Valores que agregamos em nossas vidas e que são os bens mais preciosos que poderíamos herdar. Minha eterna gratidão aos meus familiares e, em especial, à minha querida esposa Érica, pessoa extremamente generosa, amiga, companheira, conselheira e arrimo nos momentos mais difíceis da minha vida. E ainda quero agradecer os meus filhos, amados filhos, Mariana, Daniel, Henrique
Isabela, Felipe e Ana Luísa, por darem verdadeiro sentido à minha vida. Quero e devo agradecer a todos que contribuíram com a minha formação pessoal e profissional e que, de uma forma ou de outra, me orientaram nos caminhos que percorri e que tenho percorrido, desde os meus primeiros passos iniciais no escritório do senhor Irineu Couto, onde aprendi a registrar as primeiras notas fiscais, e até hoje, no exercício das minhas atividades de assessoria e assistência técnica junto do gabinete da Prefeitura do Campus, na grandiosa Universidade de São Paulo, da qual muito me orgulho de fazer parte. Não foi um caminho fácil, mas percorri com muita esperança e perseverança, com os pés no chão e com os olhos no futuro. Gostaria de dividir também este prêmio com todos os meus amigos de trabalho da USP e de fora dela, que ao longo da minha vida e da minha jornada participaram generosamente os seus conhecimentos, compartilharam, dividiram confiança e me ofereceram oportunidades, de forma que eu me sentiria injusto se não os citasse nesse momento tão importante para mim. São eles: José Aparecido de Lima, Neuri José Davi, Hélio Galucci, Antônio Bonicelli, Lorival José Campanelli, Ronaldo César Simão, Dilo Humberto Donatoni Zotesso, Carlos Roberto Cavalaro, Nilton Santinoni, Luiz Antônio Teixeira, Edmundo Escrivão Filho, Dagoberto Dario Mori, Sérgio Paulo Campana Filho e muitos outros amigos da Prefeitura do Campus e da Reitoria da USP e de outras unidades do campus e fora dele. Os meus 48 anos de vida profissional sempre foram de muito trabalho, compromisso, ética e profissionalismo. Valores que devem nortear todos os contabilistas no exercício da profissão, em qualquer área que tenham escolhido para atuar. Os meus primeiros 18 anos de trabalho em empresas da iniciativa privada considero ter sido de amadurecimento e formação profissional, que permitiram ingressar na Universidade de São Paulo, empregar meus conhecimentos e estabelecer uma progressão na carreira funcional da universidade. Ingressei na contabilidade da USP em dezembro de 1988, já com a responsabilidade de realizar o fechamento contábil daquele ano e auxiliar as atividades de auditoria interna que ocorriam naquela oportunidade. Com a ajuda de Deus e muito empenho, o meu trabalho foi sendo visto e reconhecido e as oportunidades foram aparecendo, primeiro na chefia da contabilidade, depois na chefia de compras, na chefia dos serviços de materiais, na diretoria administrativa, financeira e contábil e, finalmente, na assessoria e assistência técnica de direção. Meu compromisso com as minhas atividades, somado aos meus conhecimentos obtidos ao longo dos anos, é que me permitiram aproveitar as oportunidades e progredir profissionalmente nos últimos 30 anos de trabalho na USP. Tive o privilégio de participar e contribuir em processos que marcaram a administração da universidade. A exemplo da implantação do primeiro sistema administrativo corporativo, conhecido como Sistema Mercúrio, em plena evolução e que engloba os sistemas patrimonial, de compras e de contabilidade. Considerando meu histórico de trabalho, nem é preciso dizer o quanto a Universidade de São Paulo foi e é importante em minha vida, já que por meio dela pude me realizar como pessoa e como profissional. Por fim, reforço a minha eterna gratidão a todos os amigos e colegas contabilistas por esse prêmio. E aproveito para ressaltar que, a meu ver, essa homenagem não é só um prêmio, é muito mais que isso. É a renovação do compromisso que cada um de nós assumiu no juramento de formatura, feito no dia em que nos tornamos profissionais da contabilidade. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos nós. Para o encerramento desta sessão solene, o presidente da Câmara, o vereador Júlio César.
Como é bom ver os profissionais sendo homenageados. Eu quero dizer a vocês que esta é a última sessão que eu presido, né? Uma vez que meu mandato de presidente termina agora em dezembro. Então é uma honra estar essa noite aqui. E quero confidenciar uma particularidade da minha gestão como presidente. Sou professor de Direito, e todos sabem que Direito não é uma ciência exata, diferente dos nossos contabilistas, né? E assim que fui eleito presidente da Câmara e quis implantar algumas mudanças, alguns instrumentos de transparência, foi dia 1º a minha posse, vereador Laide, com o seu voto, obrigado por ele. No dia 2, já convidei e convoquei uma reunião com o meu contador aqui da Câmara, o contabilista e toda a equipe, dizendo a eles da importância de eu ver que poderíamos fazer algo em relação à gestão até da Câmara. Eu acho importante compartilhar a responsabilidade. E nós implementamos alguns instrumentos, graças a essa área tão importante que é a contabilidade. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós economizamos aqui, só com ajustes, quase 2 milhões de reais. Nós implementamos o ano passado as nossas licitações todas por pregão. E nós somos a primeira Câmara do Brasil que transmitimos ao vivo as nossas licitações. Seja para comprar água, seja para combustível, todo produto e serviço que a Câmara Municipal faz aquisição é através do pregão eletrônico. E essa inspiração, vale esse registro, é por vocês também. Essa classe que tem nos números também a sua eficiência. Então, parabéns a todos e sinta essa homenagem também da Câmara Municipal. Quero agradecer a presença de todos vocês que compareceram a essa sessão solene. Faço necessário o registro que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significado e grandeza, e podendo render aqui as justas homenagens que foram prestadas ao contabilista do ano 2018, nosso querido Rui Celso Guimarães, a toda a família e todos os amigos, em nome dele, todos os contabilistas. Parabéns a todos, muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus.